O Pondé falou da importância de perdoar para ser feliz no livro. E nesse Natal agora eu vou ter que perdoar muita gente, porque metade da minha família votou no Bolsonaro. E queria ouvir de vocês dicas de como perdoar. O meu pai, por exemplo, não só votou, como tá achando que tá um ano maravilhoso aí, que tá tudo dando certo, né? E queria dicas de como perdoar, entender como ser feliz com esse governo que ainda talvez dure mais 3 anos, né? E entender como é que vai ser esse Natal com essa família. Tati, o Abujamra tem uma frase clássica com a qual o Marcelo Tassi começou provocações dele, o primeiro programa que ele apresentou na Cultura, que eu acho que é uma frase que sintetiza um pouco a noção de liberdade e até de democracia, que todo mundo lembra da frase do Abujamra, quando ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. Portanto, é a tua decisão. Eu acho que as pessoas podem sim ter esses vários modos de interpretar. Eu acho necessário que a gente tenha a possibilidade de caber, né, nos múltiplos modos de ser, inclusive na política. Eu acho que a capacidade de auto-engano, né, ela pode existir de vários modos. Nesse sentido, uma pessoa que tenha mais consciência em relação àquilo que está vivendo, não é porque ela está certa. Eu não desejo estar o tempo todo certo em relação àquilo que imaginava que poderia acontecer. Em vários momentos eu gostaria e gosto de estar equivocado, porque aquilo que eu pensava era negativo e ele poderia vir a sê-lo. Mas não necessariamente o contrário. Não é uma questão de clarividência. Quando você fala perdoar ou não pessoas à tua volta, eu acho que fará bem a você, né, se você o fizer, mas não as pessoas que não querem ser perdoadas. E as pessoas que não querem ser perdoadas porque elas entendem que elas não fizeram nada. E como é que você vai perdoá-las? Talvez ela até te diga, né, de modo politicamente incorreto, que você está sendo preconceituosa. Você vai me perdoar de quê? Qual é a minha falta? Né? Qual é a minha deficiência? Qual foi meu pecado para que Tati Bernardi venha e diga: eu te perdoo? Né? E você pode se arriscar e ainda levar um tapa. Que é mais do que incorreto e não é só politicamente. Não sei, né? Ele tá tão fã do Bolsonaro que pode ser que eu leve um tapa. Dado ele aqui no programa. Para entrevistar a gente, né? Mas eu acho, Tati, que o exercício do perdão, que é uma proposta de muitas religiões, ele é também um exercício de poder. Se eu preciso perdoar, pertence a mim o poder, o munus, a potência, e você está numa posição inferior que merece o perdão. Claro que seu pai pode estar em casa pensando: como eu vou perdoar a Tati? Por estar me expondo no programa. Por estar me expondo, ou porque votou em outro que eu não veria. Sempre alguém está bem com um governo. Quer dizer, não há Luís XIV que não satisfaça pelo menos uma parte de Versailles. Isso é um princípio, sempre haverá alguém bem. Então, seu pai tem razão, está um ano maravilhoso, talvez na experiência dele. Talvez na experiência dele, não, pode não estar para outras pessoas. Mas acho que eu pensaria mais assim como seu personal coach agora. Sim, acaba de ser contratado. E se vocês vão se encontrar para o Natal, Bolsonaro não é o melhor tema para a família, mas o tema vai talvez sair. E se não há um outro tema, a culpa não é da política. Não é a política que está provocando esse enfrentamento. Olha, eu falei isso e eu não estava pensando em política quando falei isso. Eu tenho um entendimento de política muito distante de qualquer idealização. Eu não acho que ninguém está plenamente certo em política nenhuma. E eu tenho um entendimento um pouco mais, grosso modo, um pouco mais aristotélico. Eu entendo que política é a arte de você conseguir conviver com quem você não concorda, com quem você não gosta e com quem você gostaria que não existisse. A ideia de conviver na política só com aquilo que eu concordo, eu estou fazendo uma divisão didática, mas assim, eu acho que é uma posição mais platônica, que é a ideia de fazer uma política para eliminar toda a política. Enquanto que o Aristóteles é um pouco mais empírico, um pouco menos idealizador, e no âmbito da política, ele é mais um pouco responsável por uma tradição que entende a política como a arte infinita de lidar com conflitos que nunca acabam. Eu tenho um pouco essa visão da política, né? Agora, com relação ao perdão enquanto tal, o que eu penso é o seguinte, e quando eu falei isso, eu pensava muito assim, eu entendo, eu acho que o perdão, ser perdoado, mais do que perdoar, é o que eu penso. Ser perdoado é uma experiência que, para você experimentar o perdão, você precisa ter consciência que você tem culpa.
E é isso que eu acho que pode libertar uma pessoa. Quando você sabe que você fez alguma coisa errada e quando você percebe que alguém é capaz de lhe perdoar, apesar de que você não merece. Eu entendo assim o perdão. O perdão, de alguma forma, ele está num local diferente da justiça. A justiça é um empate. É você dar à pessoa aquilo que ela merece. Enquanto que o perdão é você dar a uma pessoa aquilo que ela não merece. No sentido de que não é um ato de justiça, é um ato da pessoa que dá o perdão e o ato daquele que recebe, se ele não tem consciência de que ele não merece o perdão, de que ele é culpado, a experiência do perdão nunca vai acontecer. Eu entendo o perdão como uma forma de libertação, inclusive para quem perdoa, no sentido de que o perdão complementa o laço social. Eu, na verdade, acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo bastante duro, pouco generoso, radicalmente violento, estou me referindo à discussão política enquanto tal. E acho também que onde há idealização de mundo e de pessoas, não há misericórdia, porque onde há idealização só tem pessoas legais. Então, quando eu falei do perdão no livro, assim como eu falei da generosidade, por exemplo, da misericórdia, foi nesse sentido. Eu acho que é uma experiência libertadora, a experiência de eu perceber que eu de fato fiz mal a você e que você foi capaz de dizer para mim que está tudo bem, vamos para frente. Eu acho que isso deixa as pessoas felizes, sim. Eu vou fazer uma provocação rápida e já passo a palavra para a Bárbara Gância. Cortella, teve um trecho do livro que eu ri alto. E ele está num pedacinho da sua fala. Você rememora ali o velório, o enterro do João Baldo Ribeiro e diz que olha, né, e pensa, fazia 20 anos que ele não bebia nada, 20 anos que ele não comia acarajé, 20 anos que ele se cuidava. E aí você conclui, vão sepultar um cadáver saudável. A minha pergunta é, certa dose de excesso, ela é desejável? Sempre. Existe uma noção de moderação, né, que ela, às vezes, exclui a noção daquilo que é o exagero. O exagero, vez ou outra, ele faz transbordar. O exagero do afeto, o exagero eventual da dança, o exagero para quem aprecia, né, de algum tipo de bebida, ou o exagero da comida. Nem sempre. Aliás, porque a gente só reconhece o valor pela falta, né, pela ausência. Alguém, por exemplo, que passe o tempo todo em estado de felicidade, e isso eu lembro também no livro, alguém que é feliz o tempo todo não é feliz, é tonto, né? Porque a vida não carrega essa condição de felicidade contínua. Também de infelicidade contínua não carrega. Quando a gente falava antes em relação à questão da Tati, né, do perdoar ou não, eu sempre lembro, família é um tribunal que não tem recesso. Ele funciona de modo contínuo e há momentos das festas familiares em que ele vem em larga escala. E até esse exagero do momento, do encontro que não é fortuito, ele traz um pouco essa condição. Por isso, acho que, vez ou outra, se tem até essa possibilidade que eu lembrava, né, em relação ao João Baldo. Afinal de contas, nosso Fernando Pessoa dizia, né, o homem é um cadáver adiado. Se é um cadáver adiado, nós temos que transformar esse tipo de sentença, que é da natureza, em algo que, pelo menos, enquanto houver o adiamento, haja fruição. Vai, Pondé. Adorei essa. Puta cara infeliz, né? Melhor é que ele fala, o homem é um cadáver adiado, sorrindo. E dá risada. Qual seria a outra possibilidade? Chorando. Chorando realmente não ia dar. Então, eu concordo também. Eu acho que há uma dose de... é necessária uma certa dose de exagero. Eu acho que há uma dimensão na vida que é um certo desperdício. Mas eu acredito que nós vivemos uma época em que há uma certa obsessão para não ter exageros. Uma obsessão para você manter a sua saúde a todo custo. Eu entendo porque o sofrimento, a morte, a doença é terrível. Apesar de alguns quererem convencer que é lindo, não é. E, portanto, eu entendo que, de repente, no universo de medicina preventiva mais poderosa, as pessoas lancem mão de tudo para conseguir garantir a saúde. E, nesse sentido, me parece que é um pouco a condição humana. A condição humana é você cobre um santo e descobre outro.
para soar católico em homenagem aos meus amigos aqui. Você cobre um santo, descobre outro. Mas, assim, eu acredito que, de fato, nós vivemos uma época bastante mesquinha em relação aos procedimentos para garantir uma vida pura. E eu acho que um dos sofrimentos que acomete muitos jovens hoje, do ponto de vista médico, tem muito material, assim, é justamente um certo puritanismo e uma certa mesquinhez com o sofrimento. Karnal, pela provocação, você tem o direito a fazer uma tréplica. De não, ele apontou católico. Como não? Que provocação. Eu fui expulso por excesso de faltas. Quero lembrar aos que querem implantar a cisânia que entra, que católico significa universal. Universal, Portanto, inclui... Que nós somos heréticos em gregos que escolhem. A hereses é aquele que escolhe. Mas eu não sei dar uma resposta exata, eu só perguntaria filosoficamente quem determina o que é exagero. Qual é o metro que mede o metro de Paris? Aquele metro inventado na França, que ainda está lá e que hoje não tem mais um metro. Não? Quer dizer, quem mede o metro de Paris? Mas pensando como alguém dedicado à área cultural, o que seria da literatura com a prudência e a ausência de híbris? Por exemplo, Édipo nasceu, nunca abandonou a casa do pai, foi bom filho, nunca casou com a mãe, nunca furou seus próprios olhos. Adão está com Eva há milênios no paraíso, sem nunca... não haveria Bíblia. Capitu está apaixonada por Bentinho e nunca houve nada. E Madame Bovary jamais traiu o chatíssimo do médico do marido dela. Não haveria literatura, não haveria pintura, não haveria mitologia, não haveria nada. E não haveria psicanálise, né? Não haveria exagero que levaria à psicanálise. Então, eu não sei se traz felicidade, mas esse mundo de perpétua felicidade, ele é um mundo que não gera nem história, nem dor, nem literatura e nem ausência. Então, é um mundo estranhíssimo. É um mundo que quem consome soma, aquela ideia do Huxley na Londres do século 26, em que no Admirável Mundo Novo, aquela frase traída do capítulo do ato 5º da Tempestade de Shakespeare, todo mundo vive nesse admirável mundo novo, onde ninguém é feliz, mas ninguém é infeliz, exatamente como as abelhas. A abelha nunca é infeliz, ela nunca é republicana, ela nunca quer derrubar a rainha. Por exemplo, vamos derrubar essa vagabunda que vive lá fazendo. A abelha é plenamente funcional, ela nunca tem exagero, a abelha não tem psicose, não tem neurose, como a formiga, só que ela não ela apenas existe. Perfeito. Bárbara, pega a bola quicando aí. Eu nunca... Em primeiro lugar no Twitter do Brasil, Roda Viva. Ótimo. Eu nunca pensei numa abelha vagabunda a primeira vez. Não tem nenhum desvio de comportamento, não tem toque, não tem transtorno, não tem. Ela não é infeliz porque ela não é. Ela está sempre laboriosa ali. E é justamente, eu quero perguntar para vocês, essa noção do paraíso. Eu acho que, vou fazer uma brincadeira agora, é brincadeira, gente. É um pouco um erro de marketing da Bíblia, porque a Bíblia te dá a ideia de um lugar fantástico e todo mundo quer ir para o paraíso, mas é justamente o contrário. É onde Adão e Eva estão imaturos completamente, porque não existe o livre-arbítrio. Ali está Deus falando isso e aquilo. E, de repente, quando eles são expulsos, o fato de eles serem expulsos nus, eles são expulsos para a vida. E a primeira coisa que eles fazem é uma cagada, né? Que eles vão lá, os filhos matam, o outro mata. Então, é uma coisa assim, depois que o homem tem o livre-arbítrio, ele pode ser feliz. Acho que... Desculpe. Gostei, agora sim. Mas deu choque, a cisânia está lançada. Deixa os católicos. É que o jardim do Éden não é sinônimo do paraíso. A Bíblia fala muito pouco do paraíso. O Antigo Testamento, praticamente nada. Jesus fala de uma situação melhor do homem rico ou do homem pobre na parábola. Mas quem inventa o paraíso com setores, subdivisões, isso é a Idade Média. E Dante talvez seja o último disso. Existe uma história do paraíso de Jean Delimon, no qual ele analisa essa vontade do paraíso. Mas há uma coisa interessante para você pensar, Bárbara. Todo mundo começa a ler o Inferno da Divina Comédia de Dante, 34 cantos. Fabuloso. Canto segundo, é fabuloso, não? E chega ao purgatório, perde energia. E no paraíso, 90% abandona o livro. O paraíso não dá nem para ler. Mariquitana, teu conterrâneo,
dizia que o paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Né? Eu acho até, isso que o Karnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Né? Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, remontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Né? Se você está num local paradisíaco, em que não existe a percepção da lacuna, ele não seria notado. Não havendo latência, né? Não havendo o recuo, não haveria percepção. Então, só há a ideia, retomando o Milton aí, da noção do paraíso, porque ele foi perdido. Se ele não fosse perdido, nós não teríamos o desejo, como o Karnal estava lembrando agora. Por isso, acho que não há, de fato, uma elaboração, né? Nem na Bíblia judaica, nem na Bíblia cristã ou na literatura islâmica, de alguma coisa que faça um descritivo. Quase que Platão é mais específico,